A paz do Senhor, seja muito bem-vinda a mais um vídeo da série Promessa. E nesse vídeo já quero começar com uma pergunta. Você já se imaginou vivendo a promessa que Deus te fez? Talvez seja algo tão distante que você nem consiga visualizar. Talvez você esteja aí pensando, será que Deus errou o endereço na hora que fez a promessa? Eu sei exatamente o que é lutar contra esses pensamentos e reunir forças, para responder a seguinte pergunta: será que Deus me esqueceu? E eu posso te afirmar que não. Deus não te esqueceu e eu estou aqui para te mostrar como que Deus fez o impossível na minha vida e pode fazer na sua também. Fica comigo até o final que eu vou compartilhar com você os desafios que eu precisei enfrentar antes do cumprimento da promessa. Talvez você esteja passando pelos mesmos desafios, mas eu te afirmo que até nisso tem um propósito. Fica aqui comigo até o final porque Deus está prestes a renovar a sua fé de uma forma que você nem imagina. Vamos embora pro vídeo. Lembro-me como se fosse hoje, eu ainda nova convertida, buscando a Deus em oração no monte, e algo extraordinário aconteceu. Eu senti como se fosse uma descarga elétrica muito forte nos meus pés. Começou a deixar meus pés pesados, como se estivesse grudado no chão. E eu fechando os meus olhos ali para tentar dominar aquela situação. Foi quando eu vi claramente a voz de Deus dizendo: olha para os seus pés. E eu estava de olho fechado ali, tentando me livrar daquela situação, porque era algo muito novo e desconfortável para mim. E obedeci o que a voz me disse, e olhei para os meus pés. Foi quando eu vi a voz continuar dizendo: esses pés irão pisar muitas nações. Naquele momento eu desatei a chorar. Chorei muito. Não de emoção e surpresa, mas de preocupação. E eu vou te dizer por quê. Quando Deus me fez a promessa, eu sabia que ia enfrentar batalhas com gigantes. E o primeiro deles veio de onde eu menos esperava. Foi difícil batalhar com ele, mas eu venci e aprendi uma lição que eu vou te ensinar agora. Ao ouvir a promessa de Deus, eu comecei a travar batalhas intensas com vozes internas, que insistiam em me lembrar da situação que eu estava vivendo, das dificuldades, das limitações, e para ser sincera, as circunstâncias não estavam nada favoráveis. Eu tinha tudo para dar razão àquelas vozes, mas eu ainda chorando, olhei para o céu e falei: Senhor, eu creio em cada palavra que o Senhor liberou sobre a minha vida. Mas se é para me levar para tão longe, começa me dando condições para ir para sua casa. E eu vou te explicar por que eu pedi isso. Talvez você esteja se perguntando, por que insistir em condições de ir para a casa de Deus enquanto Deus está oferecendo às nações? Eu já te explico, mas antes eu quero te mostrar a lição que eu aprendi aqui, que Deus me ensinou e eu quero compartilhar com você, porque isso pode mudar a forma como você enxerga suas promessas a partir de hoje. Eu vivenciei com Deus e encontrei na Bíblia duas formas em que Deus utiliza para fazer promessas. Pode ser que haja mais, porém aqui eu vou falar de duas. Uma das formas em que Deus usa para fazer a promessa é o que eu chamo de uma promessa condicionada. O que significa isso? É quando Deus faz uma promessa sob uma condição. Um exemplo bíblico se encontra lá em Deuteronômio, no capítulo 28, a partir do versículo 2, que você vê ali: se ouvires atentamente a minha voz, essas bênçãos te seguirão. Ou seja, ali tem uma condição, aí vem aquela chuva de bênção. Agora eu te pergunto, a promessa que Deus te fez estava sob uma condição? Porque às vezes estamos esperando o cumprimento da promessa, no entanto, Deus está esperando uma atitude da nossa parte. Por que é importante saber isso? Porque no meu caso, foi uma outra modalidade de promessa que Deus fez, que eu vou te explicar agora.
Quando Deus me fez a promessa, Ele usou a modalidade de promessa incondicional. O que significa isso? Que Deus não apresentou nenhuma condição para o cumprimento da promessa. Ele falou que faria e ponto. Esse é aquele tipo de promessa em que você pode tentar se esconder, tentar escapar, tentar fugir. As circunstâncias podem estar toda ao contrário, mas, no entanto, não adianta nada disso, porque Deus falou e vai se cumprir. Pronto! Um exemplo bíblico de tudo isso que eu estou te falando é quando Deus promete a Noé que não iria mais destruir a terra com água. Ali, Deus faz uma promessa sem nenhuma condição, apenas promete e pronto. Agora, você quer um exemplo bíblico mais profundo? É só dar uma olhada na história de Jacó. Vem comigo. Quando Deus prometeu a Jacó a terra em que ele estava deitado, uma descendência numerosa, e que todas as famílias da terra seriam benditas nele e em sua descendência, Deus não promete nada em troca. E como se não bastasse, olha só o que Deus fala para Jacó. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te deixarei até que haja se cumprido o que eu tenho falado. Você vai ver isso lá em Gênesis, no capítulo 28, no versículo 15. Aqui eu aprendo uma outra lição. Quando Deus faz uma promessa incondicional, Ele está disposto a revelar algo profundo da sua natureza, que eu chamo de fidelidade inabalável. Se você prestar atenção, a promessa ela foi feita para alguém cheia de defeito como Jacó, mas Deus foi fiel ao cumprir sua palavra. Isso vale para você também. Mesmo que você tenha falhado, a promessa de Deus permanece de pé na sua vida e vai se cumprir. E sabe por quê? Porque no momento em que Deus fez a promessa, Ele também plantou no seu coração o desejo de ver essa promessa se cumprir. Isso aconteceu com Jacó, isso aconteceu comigo, isso vai acontecer com você também. Dá só uma olhada no que está escrito lá em Gênesis, no capítulo 28, a partir do versículo 20. Então Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e roupa para vestir, e eu em paz voltar à casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente darei o dízimo. Jacó, através de um voto, declara tudo que Deus havia prometido, ou seja, a promessa já estava plantada em seu coração. Agora, aqui eu aprendo uma outra lição. Deus escolhe pessoas imperfeitas, como Jacó, como eu, para confiar a sua promessa. Agora, posso te dar um conselho? Não perca seu tempo tentando ser perfeito, porque perfeito só Jesus. Simplesmente seja sincero diante de Deus. E por falar em sinceridade, eu preciso te contar algo muito importante, porque na verdade o meu desejo com esse testemunho é que você saia daqui com sua fé edificada no Deus que tudo pode. Porém, eu não quero que você saia aqui desse vídeo com ilusões. Por isso, eu quero te contar algo que ninguém te conta sobre a promessa. A verdade é que quase ninguém te conta é que entre a promessa e o cumprimento existe um deserto. Foi assim com o povo de Israel antes de chegar à Terra Prometida. Foi assim comigo e com tantos outros exemplos da Bíblia. Agora eu quero te contar o meu deserto. Lembra que te falei, quando Deus me fez a promessa, a minha situação não estava das melhores? Isso porque eu havia perdido o emprego, as portas estavam fechadas, a reserva que eu tinha já havia acabado e, como se não bastasse, Deus me levou a congregar numa igreja bem distante da minha casa. Depois da promessa, as dificuldades só aumentaram, a ponto de eu ter somente uma sandália para ir à igreja. Ela seria suficiente, se ela não estivesse arrebentando. Estava segurando aí somente uma linha aí, segurando a minha sandália. Sem dinheiro para pagar a passagem do ônibus, eu caminhava 1 hora
ida e volta. E cada passo que eu dava era uma oração que eu fazia. Eu falava, Senhor, com muita fé eu pedia a Deus, não deixe essa sandália arrebentar até eu chegar na sua casa. E pela infinita misericórdia de Deus, Ele atendia a minha oração. E foram vários dias, semanas e meses nessa situação. Agora você entende porque eu chorei pedindo a Deus condições de ir para a igreja enquanto Deus estava me prometendo as nações? Sou muito grata a Deus por ter passado por esse deserto. Ele esteve comigo o tempo todo, me ensinando, me preparando para viver a promessa. Foi no deserto que Deus me ensinou a depender completamente da sua misericórdia. E foi no deserto que eu me apeguei mais e mais a Deus, renovando a minha fé, e a cada passo que eu dava rumo ao cumprimento da promessa, eu via as misericórdias de Deus se renovando na minha vida. Hoje estou vivendo a promessa. Deus já me levou por mais de 20 nações. Já até perdi as contas. O mesmo Deus que me achou lá no interior do Rio de Janeiro, desempregada, lutando para sobreviver, derramou sobre mim suas promessas e fez meus pés pisarem em vários continentes. Eu quero te lembrar que o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Não importa onde você está, não importa o que você está enfrentando, se Ele prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Agora eu te pergunto, que promessa Deus fez para você? Se você está atravessando no deserto, lembre-se, Deus usa o deserto para nos preparar. Segura firme na promessa, porque se Deus prometeu, no tempo certo ela vai se cumprir. Se essa palavra falou o seu coração, compartilhe com mais alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus. Seja um canal de bênção para mais alguém. Não guarde essa palavra só para você. Se você deseja manter a sua fé renovada e aprender mais de Deus, já se inscreve no canal e ative as notificações para não perder nada. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.